Eu queria falar neste vídeo sobre o Alex Teixeira, que é um jogador interessantíssimo, que está chegando ao Vasco da Gama. Na minha opinião, é um grande reforço para o Vasco. A meu ver, é um tipo de jogador que até contraria um pouco a minha expectativa. Por quê? Porque, para mim, né, e isso não é apenas o que eu penso, mas em geral, é algo muito objetivo, uma SAF ela não tende a investir muito em um clube enquanto esse clube está na segunda divisão. É um investimento ali básico, mas a ideia principal é que o investimento seja muito forte quando a equipe chegar à primeira divisão. Então, imaginemos, por exemplo, o Vasco chegando à primeira divisão do futebol brasileiro. Evidentemente, vai ter que fazer mais ou menos o que fez o Botafogo. Primeiro vai ter que configurar uma equipe de Série A. A equipe do Vasco hoje é uma equipe interessante, que está mandando muito bem na Série B, mas é uma equipe de Série B. Acho até que isto é correto, não está errado. E assim que chegar à Série A, vai ter que montar uma equipe de Série A. Acho até que no primeiro momento as contratações podem até ser parecidas com aquelas que fizeram, aquelas que o Botafogo fez. Ou seja, jogadores muito importantes, mas que com uma relativa importância no sentido de serem protagonistas, porque serão jogadores para montar uma equipe. O Vasco vai precisar pensar sobretudo na montagem de uma equipe. Ao mesmo tempo, pode também trazer um outro jogador importante. Nem todos que chegarem para o Vasco vão ser jogadores decisivos, protagonistas, importantes, mas um ou outro pode chegar. Agora, na minha opinião, é bem provável que as principais contratações cheguem numa segunda leva de contratação e não necessariamente na primeira. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque, na minha opinião, o Alex Teixeira é um jogador que não somente tem um perfil típico de jogador para chegar numa segunda leva de contratação, como também é um jogador que tão pouco eu imaginava que ele fosse contratado hoje, é um perfil a ser contratado hoje para o Vasco, para a Série B do futebol brasileiro. E por que eu falo isso? Porque, a meu ver, o Alex Teixeira é um jogador de primeira divisão, né, que está chegando hoje a uma equipe da Série B, embora o Vasco seja, a gente sabe disso, uma equipe de Série A, que esteja disputando neste momento a Série B. Então, é só para você ter uma medida do tamanho dessa contratação do Alex Teixeira, que depois que saiu do Vasco, ele sempre foi bem em todos os lugares onde passou. Mesmo na Turquia, no lugar onde os jogadores não estão conseguindo jogar, o Alex Teixeira, quando entrou em campo, jogou muita bola. Mesmo na Turquia. Fez gols. Mesmo na Turquia, pela quantidade de jogos que ele teve, o número de gols é aceitável, o número de assistências também. Embora não tenha jogado muito, por várias questões que envolveram a temporada do atleta no Besiktas. Mas o mais importante, precisamos ressaltar, é o seguinte. Hoje, há uma crise muito forte de investimento e também de gerenciamento de recursos nos 3 maiores clubes do futebol turco. Isso está respingando em campo. Muitas situações complicadas estão também respingando em campo. E a produção dessas equipes não está nada agradável. Neste sentido, é muito complicado que um jogador consiga se destacar. O primeiro fato, o jogador nem sempre joga. Há problema, por exemplo, no departamento médico do Besiktas, que dificulta muito a recuperação de jogadores. Né? Ou seja, vários fatores que entram em campo e atrapalham os jogadores. Mesmo assim, quando esteve em campo, e não foi muitas vezes, o jogador Alex Teixeira, também na Turquia, num ambiente extremamente bélico, se você me permite, muito bélico, ele conseguiu responder muito positivamente às necessidades da equipe dentro de campo. Como eu disse, ele não jogou muito, mas quando entrou, deu assistência, fez gols. Ou seja, a sua marca, que é sempre fazer gols, e também sempre dar assistência, e também sempre dar pré-assistência, tudo isso ele entregou no futebol turco. E por que o Alex Teixeira está conseguindo fazer, conseguiu mesmo no Besiktas ser um jogador, volto a dizer, quando jogou, conseguiu ser tão relevante como foi? Na minha opinião, porque o Alex Teixeira amadureceu demais. É um jogador que tem hoje uma polivalência do bem. Ele consegue jogar muito bem em outras posições, e não apenas naquela posição que a gente espera, que a gente conhecia ele no Vasco da Gama. Ele consegue hoje ser um jogador que atua pelo setor esquerdo, é um jogador que consegue trabalhar como segundo atacante, é um jogador que consegue trabalhar como meio-campista centralizado, é um jogador que mesmo no setor direito ele consegue jogar. Ou seja, além de jogar em várias posições no momento atual, ele consegue também mandar muito bem em todas as posições. Ele tem tido essa marca na carreira. É um jogador que aprendeu muita coisa, sobretudo na Ucrânia, amadureceu demais na Ucrânia. É um jogador muito decisivo,
muito protagonista, com perfil realmente daquele tipo de jogador que dentro de campo tem personalidade futebolística, que sempre procura resolver o problema da sua equipe, entende? Que, na verdade, precisa ser muito bem cuidado aí na questão, por exemplo, da sua condição física, da sua condição médica, porque se estiver na plenitude da sua forma, ele vai fazer sim toda a diferença para o Vasco. Digo mais, é um jogador que chegaria hoje para qualquer grande equipe da Série A do futebol brasileiro. Qualquer equipe. Caberia em qualquer grande equipe hoje da Série A do futebol brasileiro. E por isso a gente pode sim, até em virtude disso, pontuar, a gente pode pontuar que o Vasco está contratando sim, em tese, um grande reforço. Um grande reforço. O jogador que tinha aí uma proposta também, uma sondagem, na verdade, do Atlético Mineiro, que não chegou a virar uma proposta. Porque ele optou pelo Vasco da Gama. É muito importante a gente colocar isso aí. O jogador tinha uma sondagem do Vasco, em nenhum momento ele quis ouvir a proposta do Atlético Mineiro. Por quê? Porque a partir do momento em que ele sabia que poderia ser contratado pelo Vasco, ele optou pelo Vasco da Gama. Olha só, o Vasco da Gama que está na Série B neste momento. O Atlético é uma equipe que disputa Libertadores, disputa a fase final, as fases finais da Copa do Brasil. É uma equipe que pode perfeitamente ser campeão brasileiro. Ainda assim, o Alex Teixeira preferiu chegar ao Vasco. Isso realmente é muito relevante também para esse negócio do Vasco. E é também muito relevante no sentido de que o torcedor tem que abraçar esse jogador, tem que recebê-lo ali no aeroporto. E realmente tem que aplaudir a atitude dele. Ou seja, é um jogador que quis jogar no Vasco da Gama. E para mim, isso não é pouca coisa. Neste mundo atual em que o jogador pensa muito em dinheiro, pensa muito naquele clube que está disputando ali para ganhar e não dá muito valor para um clube grande, quando este clube grande está no seu processo de recuperação. Dentro de campo, é um jogador que tem drible, tem condução, tem passe, tem lançamento, tem pré-assistência. É impressionante como é grandioso o número de pré-assistência do Alex Teixeira na carreira. Assim como também de assistências e assim como também de gols. É um cara que faz muitos gols, é um cara que a cada 4 jogos, no mínimo, ele deixa um gol. Né? Para o jogador que não é necessariamente um atacante, o número é muito alto. Então, eu acho que, em função disso, em tese, ele sim também é um grande reforço. O que a gente pode pontuar no Alex Teixeira de problemático, no caso. A gente pode colocar que é um jogador que tem. Eu acho que ele é muito completo no sentido de entender quais são todas as suas funções dentro de campo. Mas é um jogador que pode perfeitamente, em alguns momentos ali na equipe, do Besiktas, o que eu percebia, até mesmo em virtude dos problemas da equipe quando ele jogou, a questão do comprometimento com as ações defensivas. Isso pode perfeitamente ser resolvido no Vasco da Gama? Pode, mas era um problema que ele apontava, que ele mostrava, sobretudo na equipe do Besiktas, nos poucos jogos em que ele atuou pela equipe da Turquia. Um outro ponto sobre o Alex Teixeira é a condição física. Ele precisa, sim, ser muito bem recepcionado pela enfermaria do Vasco. Ou seja, é muito importante que o Vasco hoje, né, é um clube que vai se remodelar, vai ter muito investimento também estruturais ali no Vasco da Gama. É muito importante que o clube contrate grandes profissionais, sobretudo quando estiver na Série A. Né? É muito importante que um clube que queira, na verdade, voltar a ser um clube conquistador como o Vasco da Gama, também tenha muitos investimentos na sua estrutura. Também na sua aparelhagem e também dos profissionais. E é muito importante que profissionais muito bons possam cuidar não somente do Alex, mas de outros jogadores que o Vasco mande para a enfermaria. Então, eu acho que esse é um ponto aí. É necessário ter um olho muito atento aos problemas de lesão e também de recuperação do Alex Teixeira. Este é um ponto aí para a gente observar. O outro ponto é essa questão também do comprometimento com ações defensivas, que acho que precisa melhorar também no Alex Teixeira. Fora isso, em tese, um excelente reforço para o gigante da colina. É isso.